Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui sobre frações, porcentagem de uma quantidade. É um vídeo com a resolução de 4 atividades da nossa lista de atividades, tá bom? Coloquei aqui frações porque a porcentagem, só para lembrar que porcentagem pode ser representada na forma de fração, tá? E esse recurso que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a fração na forma de porcentagem e também utilizando a forma geométrica, né? Fazendo o desenho da fração. Então, a primeira questão é essa daqui, a questão 1 da lista. Um celular que custa R$500 está com desconto de 20%. Qual que é o valor do desconto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou representar 20% de R$500. Tá? E aí a gente vai lembrar que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Tá? A palavrinha D eu substituí aqui pelo sinal de multiplicação. Uma outra coisa importante que a gente tinha conversado em sala também, é que quando eu faço uma conta desse tipo, que na verdade é uma fração de uma quantidade, né? Eu tenho que fazer uma conta de multiplicação e depois uma conta de divisão. Ou uma conta de divisão e depois uma de multiplicação. Nas aulas eu sempre opto por fazer a multiplicação primeiro, né? Mas, conforme vai ficar gravado aqui, para vocês refletirem um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou olhar esse 500 aqui e primeiro eu vou fazer a divisão. Por quê? O 500 ele é múltiplo do 100. O que é múltiplo? O 500 está no tabuado do 100. Tá? Então, nesse caso aqui, me favorece fazer primeiro a conta de divisão. Poderia fazer a multiplicação também, mas nesse caso aqui a divisão vai ficar mais rápido. Por quê? 500 dividido por 100 vai dar 5. Tá? Poderia cortar esses dois zeros do 500 e os dois zeros do 100. 5 dividido por 1 é 5. E a conta ficaria dessa forma aqui, ó, 20 vezes 5. Então, o 20 que estava aqui em cima no numerador ficou aqui. E o resultado dessa divisão veio para cá. Ó. 20 vezes 5. E 20 vezes 5 vai ser 100, que é o valor do desconto. Tá bom? Uma outra forma que sempre gosto de pegar no pé, né, para a gente fazer, é a representação geométrica. A gente pegar uma fração, faz um retângulo. E aqui, nesse caso aqui, né, conforme a fração é 20%, o denominador é 100%, notem que eu fiz um retângulo grande aqui dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes vale quanto? Ó, cada uma dessas partes vale 5. Por quê? Se eu pegar os R$500 e dividir em 100 partes iguais, o resultado vai ser 5. Ou seja, cada parte dessa daqui vale R$5. E o que vem a ser o 20%? O 20% significa assim, ó, quanto que vale 20 desses pedacinhos que valem 5, né? O resultado daqui, ó. 20 desses pedacinhos é igual a 100. Tá bom? Pode dar uma travada aqui. Então, aqui, ó. Essa é a fração que a gente faz em sala de aula. A gente divide em partes iguais, depois pinta de acordo com o número do numerador. Aqui o numerador é 20, então tem que pintar 20 dessas partes. E 20 dessas partes vale 100. Beleza? Então, essa é a questão 1. Agora, a gente vai fazer a questão 6. Ó. Um vendedor ganha uma comissão de 5% sobre o total de vendas. Se ele vendeu R$5.000 em um dia, qual será a sua contribuição? Então, olha só. Então, primeiro fizemos a leitura do problema. Vou destacar aqui as informações importantes. Ó, 5% do valor de R$5.000. Então, só para lembrar aqui, conforme a gente está falando de porcentagem, é importante destacar que conforme os 5.000 é o valor total, então o valor total sempre vai representar 100%. Tá bom? E o que a gente precisa fazer nesse exercício aqui é determinar, deixa eu pegar aqui, determinar quanto que é 5% de R$5.000. Certinho? Então lembrando, ó, vou trocar o 5% por uma fração do tipo 5 sobre 100 e a palavrinha D por uma multiplicação. Tá bom? Lembrando que a gente tem que fazer uma multiplicação e depois uma divisão, ou uma conta de divisão e depois uma multiplicação. Quem que a gente divide, quem que a gente multiplica? Se eu for utilizar o número de cima, o numerador, eu vou fazer conta de vezes. Se eu for utilizar o denominador, eu vou fazer uma conta de divisão. Tá bom? E de novo, ó, essa é parecido com a número 1. Conforme os 5.000 é múltiplo de 100, então eu vou dividir os 5.000 por 100, que vai ficar mais fácil. Tá? Vou cortar 2 zeros do 5.000 e 2 zeros do 100. 5.000 dividido por 100 é igual a 50. Então vai ficar dessa forma. Ó. Esse 5 aqui que está em cima que eu não utilizei, copiei aqui.
E o resultado da divisão, que ficou 50, colocou aqui. Certinho? E 5 vezes 50 vai ser o valor total da comissão. Só que antes de colocar a resposta aqui, eu vou fazer a representação dessa fração. Ó, essa fração é o seguinte. Fiz um retângulo grande, né? Dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes vale 50. 50 é o valor que eu encontrei aqui, ó. Tá bom? E quantas dessas partes eu quero? Eu quero 5 dessas partes. Então, vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem aqui 50, 100, 150, 200, 250. Certinho? Então, o valor total aí da comissão será de R$250. Beleza? Então, essa é a questão 6, né? Atividade 6. Notem que eu utilizei a mesma estratégia que eu utilizei lá na 1 também. Agora eu escolhi um outro exercício aqui, que é a 13. Ó. O investimento rendeu um lucro de R$800 sobre um capital de 4.000. Qual foi a taxa de lucro em porcentagem? Então, notem que aqui, ó, ele me dá o quanto que deu de lucro, que é R$800, e ele me dá o valor total. Nesse caso aqui, né, ele não me deu porcentagem. Mas eu sei que o 4.000 é 100% e o 800 é uma parte dos 4.000. É uma porcentagem que a gente tem que descobrir. Tá bom? Então ela fica assim, ó. Coloquei aqui, eu não sei quantos por cento de 4.000 que é. Tá bom? Mas o que eu sei nesse problema? Que os 4.000 correspondem a 100%, que é o valor total do investimento, tá bom? Então sempre lembra que 100% é o total. Aí uma sugestão, né, que a gente fez em aula era determinar, tem algumas frações que são importantes que a gente estava trabalhando no cálculo mental, que é 50%, 25%, 10%, 1%, enfim. O que eu vou utilizar? Para essa questão aqui, né? Vocês podem utilizar estratégias diferentes, utilizar outras porcentagens. Eu vou utilizar a porcentagem de 1%, tá bom? Então, notem que se eu pegar esse 100% e dividir por 100, vai dar 1%. E se eu pegar esse 4.000 e dividir por 100, eu vou ter 40, tá bom? Ou seja, se 4.000 corresponde a 100%, 1% corresponde a R$40, certinho? E o que é esse R$40? Olha só. Se eu pegar um retângulo grande e dividir em 100 partes iguais, cada uma dessas partes equivale a R$40, certinho? Agora a pergunta é a seguinte, ó, quantas dessas partes eu preciso pintar para ter um total aqui de R$800? Tá bom? Então vai ficar assim, ó, 40, 80, 120, 160 e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 deu 200. Vou pintar aqui, ó, mais 5, eu vou ter 200, 400, mais 5 aqui, eu vou somando, cada 5 vale 200, certo? Ó, 200, 600, 200, 400, 600, e vou pintar mais 5 aqui, que vai dar 800. Então, só para voltar aqui, ó. O que eu fiz, ó? Eu achei que 1% corresponde a R$40. O que é 1%? É um retângulo grande dividido em 100 partes iguais e onde cada uma dessas partes vale 40, tá bom? Aí o que é descobrir quantos por cento vai ser o 800 corresponde? Eu preciso saber quantas dessas partes de 40 eu preciso juntar para ter R$800. Nesse caso aqui, ó, são essas partes aqui da cor azul. Então, no total tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 dessas partes, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, 20 partes num total de 100. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 20%. Certinho? Uma outra forma de fazer é essa daqui que eu coloquei aqui, ó, na forma de fração. Eu descubro quanto que vale 1% e aí eu faço a divisão de 800 dividido por 40, tá bom? Corto um zero em cima, um zero embaixo, vai ficar 80 dividido por 4, que vai ser a mesma coisa que 20%. Vocês vão ver que no decorrer das atividades, né, a gente vai descobrir aí várias estratégias diferentes para resolver contas com fração, né, e porcentagem.
E aí, por fim, vou colocar aqui a questão 14, né? Deixa eu puxar aqui, ó, questão 14. O preço do gás subiu de 25 para R$ 30 por litro. Quantos, aqui seria por quilo, né? Qual foi o aumento percentual no preço? Então, olha só. Vou fazer uma subtração para saber quanto que aumentou. Era 25, aumentou para 30, então eu vou fazer 30 menos 25 e eu vou ter aqui o valor do aumento. Tá bom? Ou seja, o gás aumentou R$ 5. O que eu tenho que saber? R$ 5 corresponde a quantos por cento dos 25? Sugestão, mesma sugestão da atividade anterior. Vai ficar R$ 25 é igual a 100%, que é o total, né? Então, o que eu vou fazer nisso daqui, ó? Vou pegar o 25 e vou dividir por 100. Tá? Por que eu peguei o 25 e dividi por 100? Que daí eu vou saber quanto que vale 1%. Certinho? E utilizando aqui o desenho do retângulo dividido em 100 partes iguais, cada pedacinho desse aqui vale 25 centavos. Certinho? 25 centavos. Quantos retângulos desse pequeno aqui eu preciso... Deixa eu pintar aqui, ó. Para completar R$ 5. Então, vou marcar aqui, ó. Então, 25, 50, 75, R$ 1. Cada 4 retângulos eu tenho R$ 1, né? Então, fiz uma linha aqui com 4 retângulos pintados de azul. R$ 1. Vou pintar mais 4, vou ter R$ 2. Vou pintar mais 4 aqui, ó, R$ 3. E mais 4, R$ 5. Não, R$ 4 mais 4, R$ 5. Tá bom? Então, vou ter aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20. Tá bom? Então, aqui também vai ser, o percentual aqui vai ser, eu tenho 20 num total de 100. Então, vou ter 20%. Certinho? Outra forma da gente resolver, né? A gente tem R$ 5 num total de 25. Aí eu tenho que fazer a simplificação. Ó, o 5 e o 25 são múltiplos de 5. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 5. Ó, 5 dividido por 5 é 1. E 25 dividido por 5 é 5. Certinho? Então, 20% é a mesma coisa que 1/5. 1/5. Beleza? 1/5 dessa figura vai representar aqui os R$ 5. Bem, a gente está todo evitando trabalhar com simplificação, com frações equivalentes aqui, porque nem todos os alunos conhecem ainda a fração equivalente. Mas com essas 4 questões, espero que tenha ficado claro, um pouquinho mais claro, né, as questões. Aí qualquer dúvida vocês mandam mensagem no Teams, tá bom? Falou, até um próximo vídeo, valeu!